Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sabe as Mulheres, mais um encontro com vocês, com muito prazer, com muito amor, muito carinho, estarmos juntas novamente nesse encontro. Eu considero um encontro de amigas, né? Amigas, claro. E também amigos, porque a gente sabe que tem um público masculino aí Sim, que tá temos bem um fiel, público. né? Coisa Isso boa. é muito bom E hoje é um tema, por sinal, que vale para todos, para né? todos, para Homens e todos. mulheres. Falar de coisa boa, um sorriso, né? Gente, sorriso é a marca, digamos assim, o cartão de visita, né? Que a gente, quando chega assim, eu pelo menos, assim, vou ser muito sincera. Eu não tenho inveja, porque inveja é uma palavra horrorosa. Eu detesto isso, sentimento Você horrível de inveja. admira, né? Mas eu tenho uma profunda admiração por quem tem um sorriso perfeito, tá? Aquela pessoa que chega assim com aquele sorriso aberto e a E gente ó, fica abafa, assim, né? nada, né? Pois é, então vamos falar sobre isso e saber se é possível a gente ter também um sorriso como esse, né, das celebridades, dos Sim, artistas, dos influencers, né, que hoje está muito em voga, né, o sim, sorriso, sim. aquele sorriso bem branquinho, bem, não exagerado, mas aquele sorriso branco natural, Plain. né, Chama Daisy? atenção, muda, Você né? acha bonito também, assim, encanta Sim, você quando acho, vê, encanta, não claro, é? O com sorriso é certeza. maravilhoso. E sorrir é uma coisa maravilhosa porque faz bem para tudo. A gente fica até mais bonita quando sorri. Não é isso, Verdade. Jardilene? O coração alegre aformoseia o É rosto, né? isso aí. E a nossa convidada hoje vai falar, né? Vai dar o caminho aí como é que a gente pode fazer para ter um Hum, sorriso perfeito, o sorriso dos sonhos. Nossa querida Priscila, Ana Priscila, na verdade, que ela já é bem exatamente. conhecida aqui em João Pessoa, onde a gente está gravando, já é uma pessoa que deve ter muitos convidados aí influentes. Mas aí eu quero saber, Priscila, está acessível a profissionais como a gente, a qualquer pessoa, ou ainda é uma coisa assim muito fora do nosso sonho ter aquele sorriso maravilhoso das famosas facetas? Fala um pouquinho pra gente. Seja Não, bem-vinda antes de tudo, viu? obrigada, eu agradeço a oportunidade, né? E assim, sendo bem direta, graças a Deus, assim, que apareceu essa porta, né? As facetas em resina, ela facilitou a vida de muita gente mesmo, assim. Porque o que era antes algo impossível para muitas pessoas, hoje se torna possível. Até porque também a gente vê que tem uma variedade muito grande, a gente vê uma discrepância muito grande em relação a valores, né? A preços. Valor uma coisa, preço é outra. Mas, assim, é uma coisa acessível, sim. Hoje a gente ainda tem as porcelanas, a questão do tratamento de implantes, que ainda são inacessíveis a algumas pessoas, mas as resinas hoje ela tem um custo-benefício muito bom e tem a capacidade de transformação gigante, né? Assim, de realmente, às vezes eu brinco no consultório de fazer milagres, né? Assim, porque são transformações consideravelmente, assim, estrondosas. Pois é, você vai dar mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero primeiro apresentar ela, né? Ela é da dentista já tem 13 anos, né? E tem especialização em harmonização orofacial, apaixonada por estética do sorriso, com pós em dentística e prótese. E há 6 anos trabalhando com facetas, não é isso? Agora, eu queria, antes de começar esse bate-papo, porque a gente tem nosso podcast, é um projeto que a gente faz e trazer também a palavra de Deus. A gente convida você para assistir até o final, porque além Até do o final, conhecimento, né, a gente traz isso, mas também traz uma palavra de Deus, uma edificação que a gente precisa também, acho que acima de tudo, para a gente com sorrir certeza. com a alma, né? Então, antes eu quero pedir a Jardilene para orar e também convidar as pessoas a assistirem até o final e compartilhar esse conteúdo, não é isso, Jardim? Com certeza, né? Nós vamos aqui estar sempre pedindo. Nunca esqueça de deixar o seu joinha, de ativar o sininho, assinar o canal, né? Ajudar nosso bate-papo aqui, como Silvia falou, que é um bate-papo, traz muito conhecimento, né? Conhecimento secular, conhecimento da palavra de Deus, que você esteja incentivando esse nosso projeto a crescer. Mas vamos agradecer a Deus por mais um podcast, por mais trazer esse conhecimento para as pessoas e também conhecimento da palavra de Deus para alegrar o seu coração, do versículo que eu deixei aqui no começo, que o coração alegre formoseia o rosto, e aquilo que alegra o coração é Cristo nas nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um programa, Senhor, que estamos fazendo, mas que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome, que cada conhecimento aqui explanado, que a tua palavra também aqui, Senhor,
oferecida a todos nós, que ele alegre o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, que nós possamos cada dia mais ser gratos a Ti e louvarmos a Ti por tudo que Tu tens feito e engrandecermos mais o Teu reino. É em nome de Jesus que nós te pedimos por tudo que vai acontecer aqui. Amém. Amém, amém. Ó, lembrando que a gente está gravando no estúdio Wincast, aqui em João Pessoa, uma parceria muito boa que a gente faz. Eu agradeço aí o pessoal, ao Bertrand e ao Emanuel. E dando início aí nosso bate-papo, né, com a Ana Priscila, eu acredito que muitos dentistas, muitos profissionais da sua área estão voltando-se para esse tipo de trabalho, porque é uma coisa que as pessoas realmente estão correndo atrás, né? De ter esse sorriso bonito, porque além da questão da cor do sorriso, né, ideal, você também faz aquele tipo de adequar, por exemplo, se a pessoa tem alguma falha nos dentes, alguma coisa que está irregular, isso tudo se faz com faceta em resina, é isso? Exatamente. E além de tudo isso, por causa do imediatismo. Hoje a gente vive num mundo muito rápido, né? Assim, você vê que se você colocar um vídeo, às vezes, num Reels de mais de 2 minutos, a pessoa já não assiste. Então, assim, as facetas em resina, uma das qualidades dela, além de ser um procedimento indolor, um procedimento que praticamente é sem desgastes, ele também é um procedimento de sessão única, na maioria das vezes. Então, essa questão da facilidade que traz e também da rapidez chama muita atenção dos pacientes, né? Assim, na busca das facetas. Então, as facetas, elas têm um intuito de correção de cor, de formato. A gente também trabalha muito a questão da próteses adesivas ou implantes junto com as facetas, casando justamente muito bem e trazendo essa harmonia para o sorriso do paciente, né? Que aí vem a questão de cores, formato, tudo, que é uma conversa individualizada de cada um, né? Assim, como a gente estava conversando no começo, cada paciente, cada caso é único, né? Que chega e tudo está atrelado também, assim, à questão da espiritualidade, né? O sorriso, porque ele remete à felicidade. Muitas pessoas vêm em busca realmente disso, né? Assim, tá muito ligado e eu sempre peço muito a Deus, assim, que ele envie, que cada pessoa que entre no meu consultório realmente seja guiada e direcionada por Deus, sabe? Assim, eu sinto que é uma profissão, não é só transformar sorrisos, vai além daquilo, porque o sorriso é o espelho da alma. Então, assim, quando a gente faz aquela transformação, quando realmente o paciente ele sai e se olha ali no espelho, aquele ali foi o melhor pagamento, sabe? Assim, é como se você realmente dissesse, caramba, o paciente sai assim, e disse, agora eu vou transformar de vida. E quantos pacientes eu já vi, depois do sorriso transformado, casados, arranjou emprego, vive num ciclo social melhor, porque o sorriso, ele às vezes, quando você não está satisfeito consigo mesmo, infelizmente atrapalha É uma muito barreira, nas é uma barreira. relações, né? Porque mexe com a autoestima, né, Ana Priscila? Com certeza, Porque a muito. pessoa que tem baixa autoestima, certamente ela tem mais dificuldade de relacionamento, questão de trabalho, às vezes o ambiente você fica travado, né? Quando você realmente não se sente seguro. Eu acho que o sorriso é muito importante nisso. Então, eu imagino a sua satisfação de ver um resultado. É bom, né? Quando você faz um trabalho assim que você vê o resultado. E é uma coisa tão rápida, né? Não é aquela coisa demorada, que antigamente eu acho que a pessoa passava muito tempo para conseguir fazer, deixar o sorriso. Às vezes as pessoas ficam até assim, impressionadas, assim, porque eu sempre gosto, às vezes, de marcar uma avaliação antes, né? E eles vêm fazer a avaliação e aí eu digo, sorria. Aí a pessoa sorri, eu digo, venha tal dia fazer. Não, de 2 a... Você chega umas 2 horas, 4h30, você sai daqui pronto. Quer dizer, é uma coisa... Só isso, e você não vai ver isso, e você não vai ver aquilo... No dia eu vejo tudo, deixa comigo. Então, assim, realmente é um tratamento rápido e eficaz e tendo cuidado, assim, porque eu sempre digo, né? É um casamento entre dentista e paciente. Tem a nossa parte técnica, né? Assim, mas também tem muita questão do cuidado do paciente. Se até o nosso próprio dente natural, que foi Deus que criou, perfeito, quebra, imagina o que eu, Ana Priscila, ou qualquer colega meu faça, né? Então eu digo, tome cuidado, porque se você está aqui, ou pode ser, claro que tem alguns que são tipo falhas genéticas, como anodontia, é um dente que não nasce, ele não nasceu,
Ou então, tipo, microdontia, é um dente que nasce, parece um palitinho. Então, a gente faz a faceta justamente para devolver a anatomia desse dente. Mas, na maioria da regra, assim, são dentes que foram desgastados com o tempo, realmente com a falta de cuidado, condições sociais também, né? Que às vezes o paciente não teve quando era mais novo e hoje tem. E hoje é uma coisa acessível, também questão de prioridade. Cada vez mais a gente vê as pessoas priorizando essa questão do sorriso. E antigamente o sorriso a gente tinha dente para comer. Hoje o sorriso a gente vê como uma questão de beleza. Você pode estar toda maquiada, linda, maravilhosa. Você der um sorriso, você com o dente escurecido. Eu tenho mal de dentista, né? Eu só olho para as pessoas, eu não olho nos olhos, eu olho nos dentes. Então, assim, bem complicado. E foi quando você falou das especializações, eu já fiz pós também em cirurgia, já fui muito da parte de extração, e deixei esse lado, assim. Hoje eu deixei de tirar para querer colocar, né? E é bem interessante, assim, porque eu comecei a fazer a parte de harmonização, mas eu não gostei, eu não me achei, eu não me encontrei realmente, porque quando eu olhava para o paciente, que ele sorria para mim, mas ele queria, tipo, esticar aqui, e o sorriso dele estava detonado, eu dizia, o que é que essa pessoa está fazendo aqui? Porque ela vai estar toda esticada, sem nenhuma ruga, assim, toda para cima, mas quando ela sorri, só vão olhar para o sorriso dela. Então, eu fixava muito naquilo, e eu chegava, às vezes, para os meus mentores e tudo, e eu dizia, olha, não dá, não é meu ramo, eu acho que é bom eu ficar, né, realmente na estética do sorriso, que é o que me chama a atenção. Que bom, que bom. Eu queria que você explicasse um pouquinho da diferença, né? Resina e porcelana. Você trabalha exclusivamente com resina ou com os dois materiais? Hoje eu trabalho basicamente com resina, justamente por ser um procedimento rápido. A porcelana, ela tem um ticket mais alto, né? Assim, é um tratamento mais alto e que requer várias sessões. Então, assim, a gente terceiriza o serviço. Eu, no meu caso, até porque, assim, eu não tenho tempo, entendeu? Para você fazer um sorriso completo de porcelana, leva... além de você também ter a dependência de um laboratório protético, você leva várias sessões, né? Moldagem, prova, tudo. E às vezes ainda corre o risco de no final o paciente não se agradar. A resina ela é facilmente corrigida, então eu foco realmente hoje mais nas resinas. Como eu também tenho mais 3 dentistas que trabalham comigo, né? Em todos os consultórios são lá no centro da cidade, e elas ficam com toda a parte clínica, né? Assim, o paciente chega para mim, às vezes tem muita coisa por fazer, aí eu faço, não, faça a extração, tal, quando você estiver em ordem, você já chega, então assim, dentro da equipe mesmo, entendeu? Porque aí eu tenho uma comunicação melhor entre os dentistas. Aí ele vai, faz, tal, eu já ligo para elas, eu digo, olha, é isso, isso e isso. Elas fazem, ele já volta para mim no ponto e já sai depois transformado. Mas no caso, qual é a diferença? Assim, a principal, por diferença. exemplo, é a durabilidade, Qual é o melhor? A é o resina? acabamento, é o Eu resultado? pensei muito, quando eu fui, eu não coloquei ainda nos meus, e assim, eu fiquei pensando muito, né, assim, se para colocar, fiz várias pesquisas, e assim, eu fiquei pensando, meus dentes são totalmente rígidos, quer dizer, bons, eles são 100% bons e saudáveis, que nem os filhos de Adlene não tenho nenhuma cárie. Então, assim, eu fiquei pensando, se eu for botar a porcelana, querendo ou não, existe um desgaste. É um procedimento irreversível, entendeu? Então, assim, depois de você colocar a porcelana, você vai ter que ficar com porcelana. No máximo, futuramente, você vai trocar. Agora, claro que ela tem uma durabilidade maior e também tem uma resistência, o que não isenta o paciente que tenha também um cuidado, porque ela também pode descolar até o dos artistas, você vê, né? Às vezes que eles passam aqueles micos, né? Que caem o dente no meio. Quer dizer, tratamentos caríssimos com dentistas famosíssimos e ainda chegam a passar por isso. Outra coisa também, assim, por exemplo, a porcelana, o que eu acho de desvantagem dela, um exemplo, se acontecer isso, aconteceu dia 23 de janeiro, você caiu o seu dente de porcelana da frente. Então, assim, claro que tudo é feito um planejamento, tudo, mas um pingo de saliva que cai no meio da execução pode atrapalhar a adesão da porcelana ou da resina. Então, assim, imagina você cair e tal, se não, você perdeu sua lente, caiu e você perdeu. É quase impossível que você consiga uma lente de porcelana em tipo 2 dias, 3 dias.
Mas já se você tiver, tipo, você tá tão acostumada com suas facetas em resina, e você tá em um canto tal, e esqueceu, foi comer, teve a história do morango do amor, não foi também, esse, Isso. recentemente, foi comer o morango, vamos para a maçã do amor, que agora tá com o Parque na Lagoa, né? É. Aí você, aí fraturou a resina. Você liga para mim, automaticamente você vai no outro dia, dentro de 15 minutos você deve estar reconstruído, entendeu? Sua faceta. Então, assim, essa facilidade, o custo-benefício, a facilidade e outra coisa, a porcelana, ela não garante que vai ficar perfeito, lindo, como também a resina não. Cada pessoa, ela tem um rosto. Cada rosto é como se fosse, como é que se diz? Uma digital. Como a digital que é única para a cada gente, quando a pessoa. gente faz uma pintura que a gente coloca num quadro, né? Assim, Uma moldura. a moldura, exatamente, era essa palavra. É uma moldura. Nosso rosto é uma moldura. Tem muita gente que chega e diz: olha, Priscila, eu quero esse aqui. Eu digo: não vai ficar igual a esse. Eu posso tentar chegar ao máximo parecido, mas igual a esse não vai ficar. Porque o seu rosto não é o rosto dele. Aí a pessoa chega com o rosto de Virgínia querendo. Vamos. Nem eu sou a dentista de Virgínia e nem aí dá vontade de dizer, né? Mas a gente diz não, né? Aí eu digo, assim, o modelo e a modelo ajuda muito porque é a moldura, entendeu? É todo um conjunto. Tem gente que tem os lábios muito bonitos, né? Carnudos e tudo. Já tem gente que vem com o lábio meio troncho, um para lá, outro para cá, o negócio. Fino Então, demais. realmente, assim, cada caso é individualizado e nenhum sorriso é igual ao outro, né? Mas esteticamente falando, eu posso dizer que tanto as resinas como as porcelanas, elas meio que se igualam. Vai depender muito do profissional que você vai estar fazendo o procedimento. Uhum. Agora, a gente escuta muito falar da questão do desgaste que se faz, né, nesse procedimento. Ela seria como uma unha de gel? O Eu povo tô tentando entender como é que fazem é. muito esse comparativo e às vezes Não sei. Eu que... não, e às vezes até eu mesmo gosto quando é mulher, porque eu não entendo como é que faz uma unha de gel, né? Mas a mulher entende. E assim, é certo você pensar assim, entendeu? Porque é uma camada de resina que a gente coloca sobre os dentes. Qual é o caso que eu vou ter que desgastar? É um caso que o dente já vem com resina, porque eu vou ter que tirar aquela resina para ver se tem alguma infiltração, alguma coisa. Então, eu restauro o dente novamente e passo essa camada de resina. Quando tem um dente escurecido por canal, que é tipo 80% dos casos, eu acho que 70% dos casos que eu pego são dentes escurecidos por canais, né? Então, assim, eu também há um desgaste, porque a gente tem que ter um volume de resina maior, mas não é um desgaste que deixa um dente um palito. É um desgaste tipo que deixa o dente desnivelado para que a gente possa ter mais espaço de trabalho, entendeu? Já a porcelana não, a gente chama de preparo, a gente não chama nem de desgaste. É feito um preparo. Cada vez com a tecnologia e com o avanço da odontologia, a gente tem preparos minimamente invasivos. Cada vez vai ficando menos invasivos e vão ficando preparos menores, a depender do dente. Tipo, o meu dente é um dente rígido. Se o dente de Jarlene tiver uma coroa, já vai ser feito de outra forma. É um preparo de uma coroa. Que muita gente confunde justamente isso. Ah, aqueles dentes de tubarão, não sei o que, meu dente vai ficar. Não, não vai. Nas facetas não vai. E na porcelana, se for faceta de porcelana, não vai. Aquele preparo que a gente já viu em algumas vezes, que até em alguns artistas que o dente fica bem pequenininho, é porque são preparos de coroas, entendeu? Então, assim, esteticamente fica parecendo uma faceta, mas é uma coroa de porcelana ali. E esses artistas, eles começam muito jovens a fazer esses procedimentos estéticos, né? Por exemplo, Jade Picon, que ela ficou bem alta, né? Inclusive, trocou as lentes de contato dela depois que ela saiu do Big Brother Brasil. Nem sei, eu acho que foi ano passado, retrasado, uma coisa assim. Assim que ela saiu, ela trocou. Eu olhando, ela já trocou de lentes umas 3 vezes, se não me engano. Então, cada troca dessa vem um desgaste, né, na porcelana, e é bem complicado para tirar a porcelana. Você vai ter que tirar tudo, tirar o cimento, tal, deixar aquele preparo todo limpinho, todo organizadinho para receber a próxima faceta ou coroa em Essa porcelana. retirada é feita com aquele aparelhinho, é tipo para Aqueles fazer essa...
Sim, é. Meu Deus. Exato. Como a resina também, mas, por exemplo, uma faceta de resina de 10 dentes eu tiro em 20 minutos, porque a resina é uma coisa mais fácil, é mais maleável, entendeu? Então, a gente, com a broca, a gente tira rapidinho, no instante o paciente tira. Eu queria saber, por exemplo, quando a pessoa chega lá, né? O paciente chega querendo fazer uma transformação. Você olha por completo, por exemplo, se há necessidade de recuperar algum dente, se é colocar um dente onde está faltando, como é que é o procedimento até para conseguir ficar tudo em harmonia, né? Porque não é só aquela questão da faceta, mas às vezes a própria arcada está com falhas, está faltando dente, alguma coisa Você falou assim. sobre, por exemplo, uma pessoa que não pode fazer implante. Aí, como é que você faria? Aí eu ia sugerir a prótese adesiva. E como é a prótese adesiva no caso de não ter o dente? Aí não tem como. Tem Ai, que não. ter os dois dentes de Ah, suporte, exatamente. entendi. Aí tem que fazer. por Aí exemplo, vai pro implante. Aí vai pro implante, Ou também tem a flex unilateral, que é uma prótesezinha bem pequenininha, mas a unilateral também tem que ter os dois dentes. Na verdade, ou ele ia para prótese removível ou ia pro implante. Aí, assim, o paciente chegou, a gente vai fazer o planejamento. Primeira coisa que eu faço, que eu pergunto, é o que levou ele ali. Eu quero saber qual é a prioridade dele. Porque, assim, tem gente, por exemplo, doutora, eu tô aqui, hoje é meu presente de aniversário. Eu juntei esse dinheiro, esse é o meu 10º, esse é o meu PIS, entendeu? São sonhos a ser realizados. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente administra, né? Lembrando que quando você faz um procedimento desse, quando você faz as facetas, um procedimento não impede o outro. Ah, depois de um tempo eu tô com facetas, eu vou poder extrair um siso? Pode. As facetas vão ficar lá, seu siso está lá no outro lado, você vai extrair do mesmo jeito. Vou poder fazer um tratamento de canal? Vai também. Inclusive, nem vai interferir nas facetas. Então, assim, eu sempre pergunto, não que eu não vá, assim, dar uma condição de higiene bucal antes de fazer, até porque é de praxe, né? Assim, eu sempre faço a limpeza, tudo antes de começar o processo. Mas vamos dizer que o paciente, ele chegou com a quantia X e ele quer resolver o problema dele. E ele tem um dente para extrair embaixo. Então, assim, realmente eu vou ver, eu vou dizer a ele, olha, você tem que extrair esse dente. Sim. E ele vai dizer, não, Priscila, mas faça logo minhas facetas, que eu prometo que eu vou cuidar bem direitinho depois e a gente vai terminando. Já aconteceu, né? Então, a gente pega e faz. Eu não sou aquela pessoa que, assim, a partir do momento que eu vejo que não vai prejudicar o paciente, eu vou tentando justamente fazer com que aconteça, entendeu? Porque, assim, eu entendo que quando a gente faz as facetas, que a autoestima eleva, ninguém quer estar com o dente, tipo, estragado na boca. Você quer depois... Aí você se empolga para dar continuidade ao tratamento. É tanto que, tipo, a maioria dos pacientes, eles fazem primeiro a parte superior por questão de custo e depois eles vêm e fazem a parte inferior, porque eles ficam empolgados, né, mesmo? E ficar com o sorriso todo ok, tudo direitinho. Então, assim, é uma conversa. Vai depender do financeiro do paciente, de tudo. Questão de medo também, porque também... Assim, tem muito paciente que chega, como é um contato muito rápido, um procedimento também que a gente tem poucos encontros, eu tento passar o máximo de confiança, porque ainda existe muita gente que tem medo de dentista, né? Principalmente as pessoas que sofreram algum trauma na infância e tal, então ainda tem o pessoal que tem medo de dentista nesse meio da gente. Porque mesmo sem ser por estética, as pessoas têm muito medo mesmo de ir ao dentista, né? Tem muito esse Porque aquele estigma barulho, eu não de... sei porque ainda inventaram um barulho diferente para Sim, aquela eu sei. broca. sempre digo aos meus pacientes, Eles tiraram aquele eu barulho. digo, eu gosto menos do que vocês, porque vocês só passam esse pedacinho aqui o escutando, dia eu passo todo. o dia todinho. Verdade. Ô, Mas Priscila, a tecnologia é tão avançada e não Não melhoraram. tiraram aquele som ainda, não é? Priscila, deixa eu te perguntar uma coisa. A resina, né, as facetas, elas ficam só nos dentes da frente, assim, ou são em todos os dentes? Geralmente a gente chama, é a linha do sorriso. Quando eu dou esse sorriso aqui, isso aqui é o meu corredor bucal, certo? Então a linha do sorriso, tem gente que tem a boquinha mais estreita. Tem gente que quando sorri aparece até a tudo. alma. Eu mesmo apareço até... Ó, já a Lena, ela tem o sorriso muito aberto. Então, tipo, eu Teria que vejo... fazer tudo aí, vai Não, sair olha, bem caro. geralmente, eu indico de 8 a 10 dentes. Já a Lena eu tenho que indicar 12. Ei. Porque ela parece mais de 10, entendeu? Assim, então vai depender. Por exemplo,
Deise, ela já aparece menos, entendeu? Ela tem um sorriso mais fechadinho, ela já seria 8 facetas. Olha, mais barato. Já ficaria mais até enquanto o paciente fica feliz. Quando Aí vai depender muito do sorriso da pessoa, tá entendendo? E você vê que ela tem um sorriso expressivo e tudo, mas é porque é o formato da boca dela, entendeu? O corredor bucal dela é mais curtinho, então não precisa. Quanto mais dentes para trás, assim, sem facetas, melhor, porque assim, fica livre para aquela mastigação mais sólida, né? Porque querendo ou não, assim, você Tem que ter vai... um cuidado, né? Tem que ter um cuidado. E você também não vai se restringir de comer tudo. Você tem uma hora ou outra que você vai querer comer alguma coisa, né? Então, O que pode e não pode? eu sempre digo, né? Você não vai comer Pé de galinha. pé de galinha, pata de caranguejo. Pé de galinha é molinho, não. Querer roer aquele cantinho daquela carne que fica lá naquela bisteca, assim, que a gente quer. Ah, lá. maravilhoso. É, gostoso. Mas aí, eu sempre digo que é o movimento de rasgar. Use a faca, não rasgue, seja fina, né? Use a faca, sejam pessoas finas, usem a faca para evitar, porque o que quebra mais é justamente essa questão do corte, nos da frente, né? No de trás é quando você, o povo agora tem uma história, os 30 mais, né? Que ainda são baladeiros, né? Que só estamos com mulheres cristãs, mas a gente sabe que existe muita vibe da galera que gosta de festa, que é justamente quando entra aquele povo que gosta daquele dente mais claro mesmo. Então, assim, tem a moda do pirulito, né? Porque eles querem estar com o pirulito, eu acho que eles acham... Tô por fora. Eu gravei um podcast e ri muito assim com um rapaz que eu estava gravando, porque eu disse, olha, tem o branco natural, mais natural, e tem o branco PH. PH é uma casa de shows aqui de uma pessoa, né? Então, pegou, né? Aí, quando os pacientes chegavam lá no consultório, eles diziam, doutor, eu quero o branco PH. Aí eu dizia, bora, não, eu já sabia, porque é o branco, entendeu? Então, assim, eu sempre digo, cuidado, quando estiver chupando pirulito, comendo pastilha house, chupando pastilha house, porque eu não consigo chupar até o final, eu sempre quero logo morder. Então, assim, dependendo do que você tá fazendo, aí pode sim haver a quebra. É o que eu digo, é um casamento, é uma técnica bem feita, mas com o cuidado do paciente. Como também tem pacientes que, assim, passa 2, 3 anos e não quebra absolutamente nada. Agora já tem outros que já são mais trabalhosos. E é para sempre ou tem que, daqui a um ano, refazer? Para sempre é uma palavra muito forte. Eu sempre digo isso aos meus pacientes, assim. É como a questão da garantia, né? Eles dizem, doutor, é garantia. Quando você me dá 5 anos de garantia, eu digo, meu filho, se você for num concessionário e comprar um carro de 200 e poucos mil, eles não lhe dão mais 5 anos de garantia. As facetas vai depender muito, a questão do tempo da troca vai depender muito do paciente. Tudo é o cuidado, entendeu? Eu já troquei facetas, assim, de pacientes que vieram com 3 meses, entendeu? Porque não ficaram satisfeitos. Agora, quando se fala de cuidado, eu já troquei de pacientes com 2 anos que já estavam totalmente deteriorados, pacientes que também não vêm fazer a manutenção, porque existe uma manutenção que a gente faz de 6 em 6 meses, que consiste na limpeza e no polimento de facetas, que justamente essa manutenção ela vai dar o aspecto que você fez ela de novo, vai devolver e revigorar o brilho inicial dela. Então, tem pacientes que faz e some, aparece 2, 3 anos depois com detonada, só faz Priscila, tira, bota de novo. Justamente eu pego, tiro, coloco de novo. A gente faz muitas trocas de facetas. E agora que já, por exemplo, já faz algum tempo que a gente tá fazendo, né, assim, aí já tá aparecendo mais trocas agora. Remoção não, é interessante, é muito difícil remover. Eu acho que nesse tempo todo, eu só removi assim, permanente, assim, de um paciente, que ele colocou muito jovem, aí eu acho que quando ele ficou, assim, mais velho, e na época ele tinha colocado bem claro, então eu acho que ele foi criando mais maturidade, aí ele fez a remoção. Ele fez comigo e comigo mesmo ele fez a remoção. Então, assim, mas ele ainda demorou, eu acho que uns 2 anos com ela, mas tem pacientes que duram 8 anos, 6 anos, já troquei com 10 anos, é muito relativo. Muito cuidado mesmo. também da O pessoa, cuidado né? da Tomar pessoa. café, por exemplo, faz mal. Quando você está deve. com uma faceta bem polida, bem mantida, você pode tomar café, você pode comer açaí, você pode fazer o que você quiser, entendeu? O que dá aquele pigmento é justamente quando você está perto. E o paciente tem a impressão que a faceta ela vai amarelar. Ela não vai amarelar por completo, ela vai
começar a criar algumas pintinhas. Principalmente quem é muito cafezeiro, fumante. Aí, por exemplo, ele vai criando uma pintinha caramelo. É uma pintinha, não é que o dente vai ficar todo amarelo, entendeu? Mas, claro, existe uma coisa chamada biofilme, que é o que antecede o tártaro, que é uma camada, tipo como se fosse o esmielé, a sujeirinha que a gente tira do dente no dia a dia, entendeu? Mas esse biofilme, se não muito bem escovado, quando a gente faz a limpeza e o polimento, ele realmente dá uma clareada na faceta, né? Porque às vezes, por exemplo, hoje mesmo, eu fiz uma manutenção, a paciente disse, Priscila, eu tô achando que minhas facetas estão meio amarelas. Aí quando eu limpei, que eu poli tudo, ela, tá do jeito, voltou, tal, não sei o quê, entendeu? Então, quer dizer, que realmente é questão de cuidado. E assim, quando ela vai amarelando ou assim pigmentando, é justamente quando você vê que tá na hora de você ir ao dentista, né? Agora, realmente, tem paciente que vem fazer a manutenção que, assim, quando eu vejo, ainda tá perfeita. Aí eu digo, rapaz, parabéns, tá nota 1000. Aí é o paciente que passa fio dental, você vira um escravo de fio dental. Você tem que estar passando fio dental, que é outro assunto bem polêmico. Facetas causam mau hálito. Aí eu já ouvi digo, falar isso Isso também. eu queria saber. aí é uma pergunta muito assim pertinente. Faceta causa mau hálito, não sei o que. Minha gente, tudo. Muitas horas sem comer causa mau hálito. Aparelho ortodôntico, se você não higienizar, causa mau hálito. E se eu tiver sem nada, sem faceta, sem aparelho, sem nada, e não escovar meus dentes direito, vai causar mau hálito, assim como as facetas. Agora, claro, as facetas você vai ter que ter a ciência que você tem que ter um cuidado redobrado. Entendeu? Você tem que ter um cuidado redobrado com sua higienização. Porque se você não higienizar, vai sim causar. Com ou sem facetas, vai causar mau Porque hálito. fica. Porque a resina, ela tem mais um volume, entendeu? Então, assim, quando você, por exemplo, come carne, então a carne, ela fermenta muito rápido. Então, geralmente, às vezes a pessoa almoça e não passou o fio dental, então a carne vai ficar ali. E a resina, por dentro ficar mais, criar um volume, aí essa carne vai ficar ali entre as facetas, entendeu? Então, você não passou o fio dental. Aí a carne fermenta. Então, é aquele cheiro da fermentação que causa justamente o mau hálito. Entendi. Mas junto não com o porque- material da resina. Não. Não porque ela deixa assim, tipo uma aberturinha que infiltra, não por isso. Existe casos que o paciente fica com batentes, mas assim, isso pode ser solucionado. Se o paciente ele percebe que próximo à gengiva ficou muito alto ou que ficou alguma coisa tipo entrando, aí ele vai no dentista que ele fez, o profissional que ele fez, e isso com um disco de lixo, uma lixinha, a gente passa e regula, tá entendendo? Para que fique uma rampinha e não um batente para que não entre nada, entendeu? Entendi. Porque aí ele vai higienizar, passar o fio dental e não vai ficar nada, mas de todo jeito, assim, como o dente fica muito juntinho um do outro, é que nem assim, quem tem o dente mais junto, quem tem muito diastema, que é espaço entre os dentes, praticamente não passa fio dental. É outra procura muito grande por facetas, né? Quem tem muito espaço nos dentes. Aí eu sempre digo, olha, você não usou fio dental até hoje, agora seus dentes são juntos. Passe a usar o fio Eu dental. conheci uma pessoa que tinha uma coisa tão, uma separação tão grande que toda vez que ele falava, ele assoviava. É verdade, tinha enorme. É muito grande, assim, deve ser ruim também, mas eu acho que tem uma facilidade melhor, né, de cuidar dos dentes quando tem mais espaço, porque os meus dentes são muito juntos. Com assim. certeza. E a vida toda eu sempre tive que passar fio dental e eu tinha que usar fio dental com cera, porque se eu usasse o fio dental normal e às vezes vamos dizer, acabava com cera e eu usava o normal, às vezes prendia entre um dente e outro, Acaba que eu machucando, né? não conseguia tirar com outro fio dental. Eu tinha que ir no dentista, pegar aquela lixinha assim que enfiava para soltar o fio dental de tão junto que sempre foi meus dentes. Exatamente. Então, Aí, o fio tipo, quando a dental gente faz as facetas, a gente chama isso de Num- ponto de Num dente contato. assim, que já é colado como o meu, que não tem A mais gente espaço sempre para passa a nada. lixa, porque assim, também não é bom que fique sem ponto de contato, porque assim, quando você tem um dente, tanto quando é muito aberto, não vai acumular, mas também quando é muito arrochado, vai ter uma dificuldade maior de entrar alimento, né? Então, assim, você sempre, quando faz a faceta, você tem que deixar o ponto de contato. Se você passa o fio dental e ele fica passando direto,
automaticamente ali você vai ver que vai entrar muita coisa quando você comer. Então é bom que também ele fique fechadinho. Eu sempre deixo assim, eu gosto de deixar bem fechadinho, assim, para até que nem que o paciente tenha um pouco de dificuldade, eu acho melhor do que ele ficar passando livremente assim, porque vai ficar entrando mais e às vezes ele está no meio de alguma coisa, e não tem esse tempo para passar o fio dental, né? Eu sempre Mas agora já tem aqueles prontinhos, né? Que você até, às vezes até dentro do carro, assim, você só tchim, 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 se tchim. você não tiver tempo, eu sempre digo, todo mundo faz, as mulheres e tudo, os homens também faz o skincare, né? Eu digo, então faça o skincare dos dentes, quando for dormir, na hora daquela geral, se você não conseguiu durante o dia, então pelo menos na hora de dormir, assim, você pegue e dê aquela geralzona, assim, se olhe no espelho, se cuide, passa aquele creminho e tal, e dê aquela escovada, aquela boa mesmo, entendeu? Bem Se o seu dia for, reforçada. exatamente. Existem casos em que não se pode usar essas facetas, pessoas, por exemplo, quem tem, você falou aí em coroas, quem tem coroas pode usar? Eu faceto coroa. É? Eu faço as facetas em coroa, porque assim, por exemplo, tem muito caso assim, e assim, foi casos assim bastante gratificantes, porque assim, o paciente ele não tinha, quando a gente tem uma coroa muito antiga, a gente chama metalocerâmica, que são aquelas coroas que tem metal por dentro e cerâmica por fora. Que é aquelas coroas de 10 anos atrás, ainda hoje são feitas, na verdade. São coroas ótimas e bem resistentes. É tanto que você pergunta ao paciente, você já teve algum problema com essa coroa? Não. Ela já caiu? Não. Então, bate o raio-x, não tem cárie, não tem infiltração, não tem nada. Então, você faceta. A gente tem um ácido, que ele é usado em laboratório, que eu manejo com maior cuidado e faço a faceta na coroa. Por quê? Tem coroas metalocerâmicas que quando a gente vai ver já teve reabsorção óssea, tal, não sei o quê, e tem a relação com a raiz. Tem muita chance de quando você estiver trocando aquela coroa e se você for tirar o pino metálico, se ele estiver muito bem aderido, de você fraturar a raiz. E se você fraturar a raiz na troca daquela coroa, você vai para o implante. Então, assim, às vezes, pelo paciente saber que não vai ter condição de fazer o implante, o que é que ele faz? Ele pega e só faceta a coroa. Deixa lá até o dia que Deus quiser. Eu digo, olha, é um paliativo. Porque assim, no dia que você for trocar essa coroa, é que nem aquela música. Pode ser que aconteça tudo, inclusive nada, né? Mas assim, é um risco que você tem que estar sabendo. Que você vai trocar essa coroa, mas na hora da troca, que você está lá manejando, e retirando o pino metálico, pode haver uma rachadura na raiz do dente, né? Uma fratura, e depois de fraturar a raiz, aí é game over, tem que ir para o implante. Aí por isso que muita gente quer facetar as coroas para ficar igual. Interessante que eu sempre peço para os pacientes fazerem as facetas antes do implante, porque o implantodontista ele vai procurar uma cor de cerâmica, de porcelana, que combine mais com a faceta. E já tive que facetar implantes, assim, zero, chega a dar pena, assim, porque é uma porcelana bonita, bem feita, mas o paciente queria da cor das facetas. Não, Priscila, vai, facete minha coroa, tal, não sei o que, e a gente vai e termina facetando. Eu digo, olha, mas se um dia você se arrepender, você vai ter que trocar essa coroa. Você sabe que porque tem que desgastar a coroa para a gente fazer isso. Então, no seu caso, por exemplo, eu estou já me fazendo uma pré-consulta com ela, tá? Tá gostando, já subi. Para a pessoa que está assistindo, tá? Eu acho que ela já é uma candidata. Mas, por exemplo, tem perda de dente. Aí você vai terceirizar isso. Por exemplo, fazer uma prótese. Se for necessário, tem que fazer por fora ou você faz o serviço completo? Não, eu terceirizo assim, eu mando pro laboratório, ele me manda de volta, mas eu que tiro a moldagem. A pessoa sai com o eu sorriso que todo bonito lá. Exatamente. Faço Chegou lá, sai perfeito. pela minha No mão. final a gente conversa, tá? No final. Sai recalchutada, novinha, Tá, e novinha. é tão interessante porque rejuvenesce demais. Com um sorriso, certeza, assim. imagino. Porque assim, um exemplo, por exemplo, se essa xícara aqui, essa caneca, ela tivesse bem amarelada, a gente já ia remeter que ela é uma caneca o quê? Antiga. Mas como ela é bem branquinha, tudo, a gente remete o quê? Nova, a né? caneca nova, né? Pronto, eu quero sair do seu consultório com uns 20 anos a Uma menos. caneca nova. Todo mundo vai olhar e vai falar, nossa. Nossa! A intenção é essa.
Bom, mas vamos dar uma pausa agora para ouvir uma palavra de Deus, para nosso sorriso ficar melhor, porque quando vem a palavra a gente, né, fica alegre, a gente se fortalece. Ou não, né, Deus? Pode ser que a gente pode levar uma lapada aí, que Deus vem com ai. Não, mas mesmo assim a gente fica feliz. Né? Vem de Deus, né? Olha, ele até com a correção, né? Ele não quer que eu mexa no microfone, mas eu não enxergo aqui para ler. Então quer que eu fique segurando? Não, eu tenho que eu vou subir. Então, vamos ouvir agora uma breve meditação na palavra de Deus, não é? Rindo muito, porque a palavra de Deus é alimento, né? Então, no livro de Josué, no primeiro capítulo diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mando eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí eu vi essa observação aqui, não é uma observação, eu li isso aqui, eu achei muito interessante, que diz assim, olha, Deus, ele sepulta obreiros, mas a obra do Senhor, ela vai continuar. Então, obreiros que estão de frente de obras do Senhor podem vir a falecer, porque nós somos humanos e o nosso término é esse. Mas a obra do Senhor, ela continua, porque novos líderes vão se levantar. É o caso de Josué. Josué, ele foi preparado por Deus para assumir a liderança que Moisés fazia muito bem. E eu fico pensando que nesse momento aqui, que o Senhor fala com Josué, Josué, ele deveria estar assim bem abatido, bem assim temeroso, bem pensativo. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Mesmo sabendo que o livro de Josué é um livro totalmente militar. Ele era um homem preparado. Josué, ele foi escravo. Josué 5:9, você pode ver. Josué, ele foi soldado, Êxodo 8:16. Josué, ele foi espia, Números 13. Josué, ele foi sucessor, Deuteronômio 31. E em todo tempo, você vai ver que Deus, ele vai reafirmar, né, as promessas que ele fez a Moisés, ele vai reafirmar a Josué. Que as promessas do Senhor, elas seriam cumpridas, mostrando que Deus, ele nunca muda.
Muda o tempo, muda as situações, muda a liderança, muda a igreja, muda pastor, muda gente, vai gente, morre gente, nasce gente, faz implante dentário, mas o Deus não muda. Ele é o mesmo. E ele prometeu. E a gente vai ver uma coisa aqui, né, que eu achei muito interessante. Deus fala muitas vezes ser forte e corajoso. E aí você pergunta, nossa, para que o Senhor falou tantas vezes isso para Josué? Porque Josué, ele tinha grandes desafios. Primeiro, ele ia cruzar o Jordão cheio. Segundo, ele ia conquistar todas as cidades fortificadas, inclusive Jericó e a sua muralha, que era intransponível. Ele conquistou Ai, ele foi enfrentar os exércitos dos cananeus, e ele foi, depois de tudo isso, ele foi garantir a divisão, ele foi tomar posse da terra prometida, e ele garantiu, e também ele estava ali na divisão dessa terra para as tribos. Então ele precisava mesmo ser forte e ser corajoso, porque o povo que ele estava liderando não era um povo fácil. O povo do Senhor nunca é fácil. O povo do Senhor é difícil. E liderar é difícil. Você está em frente de uma obra, você tem um chamado, você está conduzindo alguma coisa, é difícil, porque são cabeças diferentes, são mentes diferentes, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, né? Então, pensamentos diferentes. Então, era um desafio muito grande, muito grande. Então, há uma coisa assim que eu acho muito interessante, foi o cuidado de Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aí Deus dá um termo das terras. Se você ler aqui, observar, Deus deu o termo das terras que ele ia possuir, né? Das fronteiras. Ele foi lá e fez tudo isso. Por quê? Porque esses termos, eles eram importantes para Deus. Porque essa promessa foi feita aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E Deus cumpriu. Para você ver que Deus não muda. Passou tanto tempo, quem vai conquistar, quem vai dividir, quem vai dar as tribos, os pedaços da terra, é Josué. E ele não foi de qualquer maneira. Ele não chegou ali e foi de qualquer maneira. Ele foi um homem forjado, ele foi um homem preparado, ele foi um homem fiel, ele foi servidor de Moisés, ele andava com Moisés, ele aprendeu com Moisés, ele estava junto com Moisés. Eu acho que poderia ser o braço direito de Moisés. Mas tudo isso, Deus já preparando ele para ele ser o sucessor. Então, quando Deus tem algo na minha vida, na sua vida, na vida de vocês que estão nos ouvindo agora, servos ou não, por exemplo, você trabalha numa grande empresa e você tem no seu coração o desejo de subir, de ser um chefe, você tem que saber que você tem que ser preparado. Você não pode chegar e tomar de qualquer maneira, não. As coisas são preparadas, elas são ordenadas. As conquistas, elas vêm aos poucos na nossa vida. A gente não pode chegar, botar e fincar a estaca ali, é meu e acabou. Não. Para chegar, para tomar posse, para fincar a estaca, para levantar a obra, você tem que ter preparo. E você tem que ter, além de preparo, você tem que ter o quê? A bênção do Senhor na sua vida. Você tem que ter a direção de Deus na sua vida. Tudo você tem que fazer debaixo da direção de Deus. Agora é servos, principalmente os servos do Senhor. Eles têm que ter a direção de Deus na vida. Para quê? Para fazer e levar a bom termo aquilo que Deus nos confia, aquilo que Deus confiou ali a Josué.
Ser forte e corajoso. Ele falou aqui, acho que se eu não me engano, umas 3 vezes. E durante o processo de Josué, ele vai falar muitas vezes. Não quer dizer que ser forte e corajoso, porque eu serei contigo, não quer dizer que nós teremos ausência de medo. Não. Não é bem assim. Porque nós somos humanos. Somos humanos, a nossa tendência é pecaminosa, nós erramos muito, e é natural que a gente, ao tomar posse de alguma coisa, a tomar a liderança de algo grande, a gente tema. A gente tem mesmo. Mas eu quero te dizer um segredo. Josué, ele foi perseverante e nós devemos ser perseverantes, segurar na mão do Senhor. Nós podemos até ter medo, mas nós podemos ser também perseverantes naquilo que o Senhor coloca, né, na nossa mão para fazer. A conquista da Deus deu a terra, estava lá, manava leite e mel, mas não quer dizer que ela não teria que ser conquistada. Havia muitos obstáculos, havia perigos, havia inimigos. Então era uma terra que seria conquistada. E não é bom quando a gente pode conquistar algo, às vezes o que vem de mão beijada a gente não dá valor, não é? Aquilo que a gente ganha de qualquer jeito, a gente não dá valor. Mas o que a gente conquista, eu estudei, eu me formei, eu trabalhei, eu abri a minha empresa, eu fiz, eu agora tenho, eu tenho pessoas que trabalham comigo. Foram conquistas sobre os crentes pela graça de Deus e os que não são, pela graça comum que existe no mundo. Você sabia que mesmo que você não conheça Jesus como Salvador e Senhor, como o dono da palavra verdadeira, que é esta aqui, ó, essa é a palavra verdadeira, não existe outra. Tudo é balela, tudo é mentira. Saiu da Bíblia, não tem. E não tem outro caminho. É um caminho só, é Jesus e pronto, acabou. Mas você mesmo, que não conhece, que até pode dizer que não crê, você está debaixo da graça comum e você também é abençoado através dela. E é muito lindo quando a gente entende que Deus abençoa a todos. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus glorioso é esse? Que Deus poderoso é esse? Que guiou o povo, não é? Através ali de Josué. E não na força física de Josué, mas Josué tinha a plena confiança em Deus. E nós devemos também ter a plena confiança em Deus. E Josué nunca desanimou. E nós também não devemos desanimar. Nós vamos aprender, olhando essa palavra e meditando nela, que o combustível que nos leva além para as nossas conquistas é o Senhor. Porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, lá na vida de Josué, Ele é fiel para terminá-la. Ele é fiel. E se eu tivesse que deixar uma palavra hoje aqui para você que nos assiste, se você for servo de Deus e você está desanimado, você está caído, você está prostrado, você está procrastinado. Ah, você crê, mas também você confia no seu braço. Eu sou inteligente, eu posso. Você não pode nada. O seu eu não é nada. Porque nós vivemos na dependência do grande eu sou. É Ele que é Ele que faz, é Ele que é o poderoso. Então você está caído, está procrastinado. Se eu vou te dar um conselho hoje, ser forte, ser corajoso. Assim como Ele foi com Moisés, Ele foi com Josué, Ele será com você, Ele é comigo, Ele será eternamente, porque Ele não mudou. A palavra dele diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E você que não conhece o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, você até fala do Deus, o Deus do mundo. Ah, graças a Deus. Não, graças a Deus. Não, Deus é bom, né? Mas você não conhece o Deus de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, hoje você pode escolher. Tem 2 caminhos, a bênção e a maldição. E a Bíblia vai te dar uma colinha ainda, hein? Escolha a bênção e viva. E que Deus te abençoe. Amém. Recado dado, né? Bela palavra. Maravilha, Deise. Obrigada. Pois é, seja forte, corajoso, mas na força do Senhor, né? Na força Porque às do vezes a gente Senhor, quer ser né? forte, corajoso, mas dependendo da Podemos gente, todas as coisas naquele que nos fortalece. Obrigada. Amém. É isso, gente. Foi maravilhoso. Essa mesmo. palavra foi maravilhosa. Eu tinha, olha, as perguntas eu nem olhei, porque eu fiz várias perguntas para ela fazer. Não, mas o mais interessante, eu preciso falar. Me convidem mais. Você viram que eu fiquei calada, né? O tempo todo que ela falava, eu só pensava na unha de gel. É só isso. Porque quando é bem feito, assim, ó, como eu faço lá na Maria Bonita, elas são maravilhosas. A Gil e a sua filha Lavinha, elas são umas profissionais maravilhosas. Olha, A minha muitas pessoas perguntam se é. Às vezes eu vou em lugares, as pessoas falam, é sua ou é gel? De tão bem feita que a Gilvanice e a sua filha Lavinha, lá no Maria Bonita, ali no Roger, elas fazem. Então, se for tão bem feita quanto essas unhas, vale a pena botar resina, vale a pena botar tudo. Faça os dentes todos, mesmo que você tenha meia boca. Me chama, Olha, eu Patrícia. deixo claro que aqui a gente não está fazendo. É um merchan voluntário de Deise. Aí, Eu tô amando, tô amando. como a nossa convidada, Pode ela foi continuar. convidada. Ela foi convidada sem segundas intenções, lógico. 10 segundos. Porque ela foi recomendada por alguém. Se ela foi recomendada é porque ela trabalha bem, É. né? E senão a gente nem ia chamar ela para vir aqui falar desse assunto. Mas só Então, de ver ela falar, a gente entende que ela sabe o que ela está falando, né? Você foi indicada por alguém conhecido da gente que disse, olha, o trabalho dela é muito bom, então vale a pena. É por isso que a gente trouxe e a gente confia no seu trabalho e eu espero que você que possa fazer. Eu sonhando ainda, mas vou entrar na fila aí do sonho. Quem sabe, Chegar né? lá e fazer um dia e voltar com um sorriso maravilhoso. Então eu queria que você divulgasse um pouco mais sua rede social, como é que as pessoas lhe encontram para fazer esse milagre aí, né? Para muita gente é um milagre, né? Sair Eu com um fico sorriso. muito feliz com as palavras assim, né? Assim, o reconhecimento e assim, só pegando um gancho um pouco da palavra de Deise, perseverar, né? A nossa profissão, isso, eu acho que seria tema até para outro podcast, a inserção, né? A gente se inseriu hoje no mercado como autônomo, né? A gente vive justamente a gente consagrando o nosso consultório ao Senhor, os pacientes ao Senhor e tendo a certeza que somos totalmente dependentes deles. Amém. Quando a gente é autônomo, a gente vive de milagres. E quando a gente é recém-formado, a gente sonha que vai ser rico. A gente não vai ser rico assim que se forma, a gente vai sofrer. E principalmente se você for dentista ou estudante de odontologia. E assim, principalmente quando você começa a trilhar o seu caminho do zero. Então, assim, realmente você tem que perseverar. Persevere onde você estiver. Se você começou trabalhando numa clínica popular, persevere lá e dê o seu melhor lá. Se você está num PSF, numa zona rural, como eu já fui lá em Pitanga da Estrada, para lá de Mamanguape, já no caminho de Pipa, persevere lá também. Porque Deus vai te honrar. Você vai começar, você vai, e tudo vai servir de experiência. Hoje eu trago lições de quando eu tinha 23 anos lá atrás. Então, eu vou revelar, não, né? Eu tô com cara. Mas assim, você persevere, porque tudo Deus está lhe preparando, tudo Deus está justamente preparando o terreno, assim como ele fez com Josué. E sua hora ela vai chegar, Amém. certo? A hora de todos ele vai chegar e a gente tem que perseverar. Não desista do seu negócio, não desista do seu consultório. Muitas vezes, meu primeiro consultório foi fechado. E hoje, para a glória de Deus, hoje eu tenho 3 consultórios, né? Com eu e mais 3 dentistas trabalhando. Então, assim, graças a Deus, esse reconhecimento nas facetas em resina, não por obra minha, mas eu creio que por tudo que Deus tinha realmente para mim. É uma história, é um milagre, assim. É uma porta que ele abriu na minha vida que eu não sei, assim, foi no de repente de Deus. Eu fechei meus olhos, eu abri, eu já estava vivendo o inesperado na minha profissão e eu sou muito satisfeita. Então, se você é dentista ou estudante de odontologia, persevere
onde você estiver. Eu agradeço a oportunidade e quando vocês quiserem me chamar, pode ter certeza, eu já dei. Que eu vou estar à disposição. Obrigada. Amei a palavra, amei estar aqui com vocês. Que bom. Que Obrigada. A gente quem bom. Você agradece. falou da sua rede social, do Sim, Instagram? eu falei na minha rede social, @Ana Priscila sem S. Também tem o @Clínica Ana Priscila. Sempre o Ana Priscila sem S. Ana Priscila sem S, só tem uma que sou eu, É certo? fácil. Entre no padrão doutora Ana Priscila, que você vai gostar. Muito bem. Olha, foi um prazer, foi muito bom mesmo. Não só pelas informações que você trouxe, mas é por isso, né? Esse exemplo aí que você dá, realmente acho que deve ser um trabalho prazeroso você trazer esse sorriso para as pessoas. Isso é maravilhoso, né? Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria aí, cada Vai vez conquistando a mais. terra. Amém. Seja forte e corajosa. Tem que ser. E continue, né? Meninas, Abençoando a vida de outras prazer pessoas. estar com vocês mais uma vez, né? E vamos seguindo em frente, sendo fortes e corajosas também. Sim, claro. Tchau. Sempre deixando o seu like, É tá? isso. Compartilha, hein? Com aquela pessoa que está precisando de um sorriso bem bonito. Até o próximo Tchau, tchau. episódio. Tchau. Tchau.